Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de televisão. Hoje eu converso com Marcelo Schaefer, presidente da OAB. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Vamos dar início à nossa conversa com o Marcelo Schaefer, presidente da OAB. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, senhores telespectadores. Boa tarde, Carmen. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Marcelo, para a gente começar o entendimento, assim, a gente está muito acostumado a ver a atuação da OAB, mas muitas das vezes o trabalhador não entende, afinal de contas, o que é a OAB. Queria que você começasse bem básico, explicando para o nosso trabalhador qual é a função da OAB. Bom, a OAB ela é um instituto da categoria, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o que significa a sigla OAB, e ela é criada por lei, pela lei federal, pelo Estatuto da Advocacia, e a função principal dela é regulamentar e acompanhar a profissão do advogado. Né? Então, num primeiro momento, ela é um órgão de classe, uma organização de classe, que foi criada justamente para fazer essa organização da função da advocacia. Então, na verdade, em linhas superficiais, a gente pode dizer, principalmente aqui no Trabalhador em Foco, que é um programa voltado para o trabalhador, que é quase um sindicato. Na verdade, assim, ela não se confunde com o sindicato, ela tem uma natureza própria, porque existe o Sindicato dos Advogados. Certo. Inclusive, muito atuante até o Sindicato dos Advogados. Dr. Álvaro Quintão é o presidente no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, um excelente profissional, muito atuante também. Até deixo um abraço aqui para o Dr. Álvaro Quintão. Mas a ordem é o Conselho de Classe. Certo. É o Conselho de Classe da profissão. Entendido. Como é que está sendo a sua atuação desde janeiro, quando assumiu a presidência junto com a sua chapa? Quando começamos em janeiro, né, por um triênio, essa gestão agora fica por 3 anos, nós tínhamos alguns desafios que ainda estão, né, acontecendo. Os 2 principais deles eram a preparação do advogado para o processo eletrônico, porque os processos eles estão migrando para o sistema eletrônico, né? Agora, em Petrópolis, a Justiça Federal, há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, ela começou de uma forma gradativa a fazer essa migração. Então, ela, durante alguns anos, ela aceitava o processo na forma híbrida, né? Na verdade, ele já virava processo eletrônico, mas você podia distribuir ele em papel. Né? Há cerca de 2 anos para cá, passou a ser só processo eletrônico, né? Mais ou menos em 2014. No final do ano de 2014 também, a Justiça do Trabalho migrou para o processo eletrônico. Né? E aí certamente os sindicatos acompanharam isso aí muito, muito de perto, né? Que deu alguma agilidade, né? Tem algumas vantagens no processo eletrônico. Então, no final do ano de 2014, a Justiça do Trabalho migrou para o processo eletrônico. E no final do ano de 2015, no final do segundo semestre do ano de 2015, outubro, novembro, houve a migração da Justiça Estadual de Petrópolis. Né? Os juizados especiais, as varas cíveis, vara de família, todas essas migraram também para o processo eletrônico. Né? Então, esse foi um grande desafio. Né? Foi o primeiro momento, né, foi a partir praticamente de dezembro de 2015, que a gente tem uma justiça em Petrópolis quase 100% em processo eletrônico. Há algumas pequenas exceções, mas a maioria hoje, quase a grande totalidade, já está em processo eletrônico. De uma forma geral, como é que a categoria sentiu essa mudança? Ela, assim, dependendo da aptidão ou não que a pessoa tem no processo eletrônico, né? Certo. Porque é um mundo paralelo, às vezes, né? Ele dá, exatamente. Então, às vezes, assim, os mais jovens, às vezes, têm uma preferência e pela própria faculdade já tiveram um grande contato e acabam, às vezes, já entrando, achando bem interessante a questão do processo eletrônico. Certo. E, às vezes, o advogado com mais tempo de advocacia, né? Que aí já, normalmente, acho que hoje todos já estavam no computador, peticionando
no computador, mas ainda fazendo aquela impressão, lendo um processo físico e tal. Aí realmente é uma mudança bem radical, digamos assim. Mas acho que um mal necessário. Então esse foi um grande desafio, esse do processo eletrônico. Inclusive agora, sábado, a gente tem um curso de processo eletrônico, mais um curso preparatório que a gente está fazendo na verdade, de uma preparação mais avançada, né? E alguns outros cursos já foram feitos anteriormente e agora está se fazendo uma coisa mais prática e um pouco mais avançada de como mexer. De uma forma geral, eu percebo que vocês estão atuando mais ativamente, que estão acontecendo mais questões ou estão sendo melhores divulgadas, digamos assim. Pode ser. Na verdade, sim. Às vezes o momento leva a essa necessidade, né? De repente pode ser isso também. Que outro ponto que eu falaria com você agora, que é a questão do novo Código de Processo Civil. No dia 18 de março desse ano entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, né, que é uma mudança muito grande no sentido de quando se muda a lei processual, né? A gente tinha um Código de 76, esse Código foi revogado agora e entrou o novo Código em vigor. E o Código de Processo Civil, a lei processual civil, melhor dizendo, ele na verdade ele tem uma diferença, porque em 2002 e 2003 a gente passou pela mudança do Código Civil, né? Em 2002 ele foi promulgado, em 2003 ele entrou em vigor. E o Código de Processo Civil em 2015 foi promulgado, em 2016 entrou em vigor. Só que quando a gente trata do direito material, como é o direito civil, o direito do trabalho, quando você tem uma mudança, ele tem uma regra. Tudo que aconteceu até aquela data aplica-se à lei anterior. O que aconteceu dali para frente aplica-se à lei nova. Exato. E algumas situações têm um período de transição, né? Olha, durante tanto tempo aplica-se o novo, depois aplica-se o antigo, depois aplica-se o novo. Tem sempre uma regra de transição para o que não pode ser tão bem definido como o dia anterior e o dia seguinte, né? Agora, o Código de Processo Civil não. Por ele se tratar de uma lei material, que é uma lei processual, ele se aplica a todos os processos em andamento. Então, o processo hoje que a gente tem, alguns raros exemplares da década de 80 tramitando, ou até ainda da década de 70 tramitando, a partir do dia 19 ou 18, na verdade, de março, ele passou a se reger do novo Código de Processo Civil. Então, a forma da audiência, em alguns casos, mudou, a forma da contagem do prazo mudou, a forma até do próprio rito do processo mudou. Então, esse desafio do Código de Processo Civil realmente foi muito grande. A gente conseguiu fazer, no mês de fevereiro, um primeiro encontro sobre esse tema e que tiveram mais ou menos em torno de 320 advogados. Quantos advogados a gente tem hoje na OAB Petrópolis? Em Petrópolis a gente tem 2.500 inscritos, passando já de 2.500, entre advogados e estagiários. É uma subseção no Estado bem bacana. Uma subseção bem grande. Interessante, mas uma pena que teve pouca gente no curso, então. Ou eram vagas limitadas? Na verdade foram vagas limitadas. O maior auditório que a gente conseguiu em Petrópolis tinha 320 lugares. A gente ainda tem problema com essa questão de espaço para conferências em Petrópolis. Aí foi o que a gente conseguiu fazer. Mas depois desse a gente já fez outros. Hoje nós já temos, nesses primeiros 5 meses, mais de 600 a 700 advogados atendidos com cursos principalmente do novo Código de Processo Civil, mas alguns outros também que já foram realizados nesse período. Maravilha. Um dos projetos que a gente ficou sabendo é que agora vocês estão abrindo a OAB para a sociedade, que, digamos, é um braço novo, uma coisa para atender o trabalhador, para dar um suporte melhor. Como é que é isso? Então, na verdade, um outro papel da OAB, né, não só o seu papel institucional, que é na defesa do advogado, na punição do advogado, na defesa dele, na defesa das suas prerrogativas, do seu exercício da profissão, da regulamentação da profissão, e aí a competência vai se dividindo entre a OAB federal, a OAB estadual, que é a seccional, e as subseções aonde elas existem. Então, além desse papel institucional, existe também um papel social. A OAB tem uma atuação social muito bacana e normalmente é feita das suas comissões. Existem comissões temáticas montadas e essas comissões têm atuação. Lhe dou exemplo aqui, a gente tem em Petrópolis em torno de 45 comissões, mais ou menos. Então, a gente tem, trata da criança e do adolescente, tem a OAB Mulher, tem Comissão do Meio Ambiente, Comissão do Idoso, de Proteção e Defesa dos Animais, e outras tantas, assuntos municipais, assuntos legislativos, e direito penal, direito civil, tributário, direito internacional. Então, a gente tem vários temas. E, nesse momento, esses temas são abordados pela coletividade, não processual individual. Exatamente. Muitas dessas, a atuação, por exemplo, quando
normalmente se trata da proteção do animal. Um exemplo. Que a gente está num ótimo momento para falar sobre isso, por conta dessa história da charrete vai virar tuk-tuk. Ou não, né? Teve até uma reunião que participou disso. Então, quer dizer, por exemplo, a Comissão do Idoso, a Comissão da Mulher participa do Conselho da Mulher. A maioria das comissões, meio ambiente desde o ano passado, a presidência do Conselho Municipal de Meio Ambiente é exercida pela OAB. Era o Dr. Rogério Guimarães, ficou ano passado, que participou do pleito, que era o presidente da Comissão do Meio Ambiente na oportunidade. Hoje a doutora Bárbara Araújo, mas o mandato continua, né? Então está exercendo nesse caso. Aí, normalmente, é uma atuação que fica realmente mais voltada para a sociedade, para uma atuação na sociedade. Quando a gente fala em imprensa, muitas vezes a gente ouve a OAB se posicionando, né? E agora que a gente falou de questão animal e tal, a gente sabe que na cidade está havendo esse movimento contra uma parte da sociedade contra as charretes, outra que fica meio que em cima do muro. E numa das matérias veiculadas, informam que assim, estão pedindo que a OAB também seja responsável pelos animais. Como é que é essa questão? Como é que funciona isso? Para o nosso espectador lá de casa entender, assim, peraí, a OAB tem responsabilidade por quê, até onde e como? Isso, na verdade, aconteceu o seguinte, a OAB participou no início do ano, teve numa decisão, numa discussão de um projeto de lei que tratava dos animais de grande porte na área urbana do município, e havia algumas divergências entre alguns grupos da sociedade, né, que tinham interesse na causa, e a OAB naquela oportunidade fez uma participação, se reuniu com vários segmentos dessa parte da sociedade e conseguiu até fazer, na época, uma boa interação, fazer um bom ajuste, e parece que a lei foi aprovada de uma forma que adequou, assim, atendeu aos interesses, né? E aí acabou que ocorreu há 15 dias atrás, mais ou menos, ou há 3 semanas, houve uma notícia de que em Paquetá, que existiam charretes também na ilha de Paquetá, e que lá elas foram substituídas por esses chamados tuk-tuk. Né? Isso, que é o carro tradicional da China, da Índia. O que estava na matéria. Né? Então, essa matéria aqui, por acaso, na mesma semana, houve, salvo engano, um pequeno acidente, um acidente, não sei, não acompanhei detalhes, por isso não quero manifestar, porque eu não tenho certeza dos detalhes, mas sei que houve alguma questão envolvendo um cavalo, uma charrete, e isso coincidiu na mesma semana em que houve a comunicação do encerramento e dessa mudança das charretes em Paquetá, que a OAB do Rio acompanhou. A OAB seccional, né? A OAB do Estado acompanhou através da comissão dela estadual. Então aconteceu que houve esse início da movimentação aqui em Petrópolis e foi criada uma comissão na Câmara Municipal e marcada uma reunião, salvo engano, que ocorreu agora na terça-feira dessa semana. E nós tivemos representantes, a nossa presidente da comissão e uma diretora da OAB também, a Priscila e a doutora Solimar, tiveram na reunião. E essa reunião, o presidente da comissão da OAB do Rio foi convidado para poder passar a experiência dele, o que aconteceu em Paquetá. Certo. Quanto tempo levou? Não foi uma coisa tão rápida assim. Né? Agora veio o resultado. Processo, mas o trabalho foi de anos. Não sei se 2 anos ou pouco mais. Foi um trabalho de muitos anos, porque tem várias situações envolvidas. Né? E o presidente, então, da comissão do Rio... O que fazer com o animal, exatamente. Trabalhadores daquela categoria. Exatamente. E aí, então, isso tudo foi levado. Então, ele passou uma experiência, mas, assim... Ele deixou claro, olha, a gente está apresentando a experiência, a gente está apresentando umas ferramentas, mas essa solução depende de cada caso, de cada cidade. Com certeza. Né? E o que a gente pensa hoje, né? A gente tem, claro, uma preocupação nesse tema final. É uma tradição do município de Petrópolis, salvo engano, começou na década de 40, essas vitórias a circularem no município, não é? Como foi abordado o tema na própria reunião, né? Tem assim, as pessoas às vezes têm o prazer de andar numa charrete puxada a cavalo, né? Isso, assim, vamos depois analisar o lado do uso dos animais, claro, né? Analisando o lado turístico, né? Então, às vezes tem prazer porque moram em apartamentos no Rio, moram no grande centro e não tem esse contato, né? Então acham interessante.
poder estar numa cidade turística, andar. Então tem todo um ponto que deve ser levado em consideração. Mas, claro, por outro lado, tem que se ver. Primeiro, a parte legal. Parece que são concessões, como tal qual um ponto de táxi, algo assim. Então, se são concessões, essas pessoas têm obrigação. Estão cumprindo as obrigações, não é? Existe a legislação que regulamenta. O não cumprimento pode gerar multa, pode gerar cassação, até perda da concessão, não é? Então, esse é um outro aspecto. E o outro, aí indo mais além, a gente olhando o lado do animal. O animal ainda deve ser utilizado para esse tipo de trabalho, né? O animal suporta, não suporta, né? A história nos mostra que o cavalo sempre foi usado para o trabalho do homem, mas agora é adequado num centro urbano ou não é adequado, né? Então a gente tem essas preocupações. Então a nossa proposta é desse diálogo, é de ouvir todo mundo nesse primeiro momento, né? É de ouvir todo mundo. Vamos ouvir as pessoas que sabem dizer se os animais realmente podem, devem ou não continuar nessa atividade. Vamos ter que chamar as pessoas da fiscalização. Quem é que fiscaliza? Quem é o órgão competente? Vamos chamar, vamos ouvir. Eles estão cumprindo, não estão cumprindo? E aí talvez quem entende da área pode dizer se eventualmente a fiscalização está sendo adequada ou não, né? E claro, tão quão importante, vamos ouvir os charreteiros, porque uma dúvida que também foi passada, que ocorreu na reunião, dependendo do tipo de veículo que for substituir, eles precisam ter habilitação. De habilitação, não sei se de moto, de carro e tal. E não sei, parece que tem alguns já têm a idade avançada, passaram a vida fazendo isso e não tem habilitação de carro porque nunca utilizaram. Nunca precisaram, e aí não precisaram. Outra coisa, quem é que custeia essa mudança? Essa mudança, né? Porque Exato. seria Então, ter a opção de ser a têm gás, que ter ser a opção de ser elétrico. E Exato, a OAB está atuando nesse contexto. Exatamente. A ideia foi nesse sentido, de participar. Ficamos muito felizes com o convite, não é uma iniciativa nossa, foi um convite, a Câmara Municipal montou, né, essa comissão para estudar isso, a gente ficou muito feliz de ter sido convidado. Temos, como disse, a comissão própria que acompanha o assunto, mas num primeiro momento a gente acha assim, momento de se levantar informações, momento de se ouvir todo mundo, para aí realmente você chegar numa conclusão. E quiçá, de repente, uma conclusão consensual, que não precisa se impor nada a ninguém, né? Se for pela substituição, quiçá, de repente, que as próprias pessoas que trabalham nisso se convençam e falam, não, realmente pode ser que mude, ou se não for pela substituição agora, se tiver condições de mantê-lo, mas qual é a condição mais adequada para mantê-los? Né? Como deveriam estar os cavalos? Como deveria ser a charrete? Qual é o peso que pode puxar? Qual é o trajeto que deve andar? Nós temos muitas rampas, muitos morros aqui, que não é adequado. Né? O centro, o histórico, é um pouco mais plano. Então, eu acho que isso tudo deve estar em discussão, em consideração, para se poder fazer para se chegar a uma conclusão, né? Ou pela migração ou não, mas pela adequação. E aí, claro, a gente não ficar vendo cenas, às vezes, como já aconteceu de ver, porque os animais merecem todo o respeito e todo o cuidado que a própria lei determina. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade à nossa conversa, conversando sobre a OAB. Fica com a gente. Que as mulheres ficam acreditando nessa fantasia que vai chegar um cara, um príncipe encantado, montado num cavalo branco, uma calça colante de lycra azul, as botas de veludo vermelho, aquela camisa bufante com mangas e um chapéu de plumas douradas e uma espada flamejante. Amiga, se esse cara aparecer, não é você que ele vai querer. Ele vai querer o outro cara com a calça de lycra azul colante, com botas vermelhas, com camisa bufante, com chapéu de plumas. Eu devo dizer, na frente dessa plateia que tem tantas mulheres, que a literatura de autoajuda é uma farsa. É mentira! Não existe literatura de autoajuda. Não existe. A não ser que você escreva o seu livro. E você leia o livro que você escreveu. Aí é autoajuda. Porque se você lê o livro que ela escreveu, não é autoajuda, é outro ajuda. Não faz sentido? Política, por exemplo, a maioria das pessoas acha que os políticos são corruptos, não acha? O Isopo estima 83%. Agora, 87% das pessoas disseram que se estivesse no lugar deles, fazia a mesma coisa. Ou seja, as pessoas não odeiam corrupção, as pessoas detestam não ter sido convidada para o esquema.
Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa com Marcelo Schaefer, atual presidente da OAB. Marcelo, uma das coisas que todo cidadão reclama é que os processos demoram muito. Como é que é isso na avaliação da OAB e como é que está Petrópolis em relação a outras praças, a outras cidades? Essa questão do andamento processual é um grande desafio, grande desafio. Vários estudos já foram feitos sobre isso e às vezes vai muito além, né, entender isso, às vezes vai muito além do que um próprio andamento do processo, um próprio rito processual, como a gente agora, como falado, tem um novo Código de Processo Civil que já buscou minimizar tempo e tornar o processo mais célere, né? Mas a gente tem uma cultura no Brasil de judicializar muitas coisas. As pessoas não se entendem, a gente não tem a cultura da arbitragem, né? Nós temos uma dificuldade, Carla, eu e você, em vez da gente ir para a justiça, a gente poderia, olha, a gente conhece em comum aquela pessoa que é entendida do assunto, vamos pedir para ela ser o nosso árbitro, vamos pedir para ela decidir, e o que ela decidir eu vou respeitar, você vai respeitar. Quer dizer, existem muitas formas de solução e o mais tradicional e mais conhecido é conversar e tentar se resolver, né? E foi muito que abandonado, né? Não tem muito, a gente não tem muito essa cultura. Eu não sei se é uma evolução nossa, cultural ou não, ou pela nossa vida em sociedade hoje, que às vezes é tão com tão pouco diálogo, né? E cada vez que vem mais informática, mais evolução tecnológica, a gente tem menos, às vezes, contato, né? E aí acaba que gera-se muito processo. Então, na verdade, a gente tem hoje proporcionalmente um número grande de processo para uma estrutura do judiciário que é muito cara. A estrutura do judiciário é muito cara. Quantos deveriam ter juízes em Petrópolis ou várias em Petrópolis? A gente tem talvez 12, 13, salvo engano, algo no máximo 15 na Justiça Estadual, por exemplo. Talvez precisássemos ter 30, mas o custo é muito grande, não tem como se chegar nesse custo. Existem outras prioridades do Estado que ele não pode também só ficar investindo em pessoal na Justiça para fazê-lo. Então, ela tem buscado solução. Ela criou agora a mediação, quer dizer, a mediação já é uma coisa antiga, mas criou agora uma obrigatória audiência. O processo hoje ele começa com uma audiência de conciliação, né, no rito novo. O réu é citado para dizer se ele quer ir lá fazer um acordo ou não, para o juiz definir se ele vai marcar audiência ou não. Exatamente. Quer dizer, depois é que ele vai se defender. Então tem se buscado meios de fazê-lo. Mas existe essa judicialização. E não é só do particular, do próprio poder público. O número de processos que a gente tem contra a União Federal, contra o Estado, contra o município são muito grandes. De soluções, às vezes, que eles deveriam ter dado ou deveriam dar administrativamente e não fazem. E acaba a pessoa sendo obrigada a judicializar. Porque a grande parte dos nossos direitos, principalmente os direitos disponíveis, eles têm um prazo para você exercer. Se você não exercer, é o que eles falam, você prescreveu ou decaiu o seu direito. Então, é importante ter isso. Em Petrópolis, a gente tem algumas dificuldades, a gente tem alguns processos que não têm um andamento que seria o adequado. Mas perto de outra realidade não é tão ruim. A gente tem alguns processos que têm resolvido, às vezes, até bem célere. Os juizados especiais, por exemplo, eles têm marcado a audiência rápido. Quando se faz acordo, às vezes, com um mês ou um mês e pouco, você está com um problema resolvido. Quando se tem, mesmo com sentença e com recurso, em um ano, às vezes em menos de um ano, você já tem um processo já julgado em primeira instância e julgado em segunda instância, com retorno para cumprimento de sentença. Agora, existem questões que são mais delicadas, e aí a própria questão delicada, ela não pode ser resolvida tão rápido, né? Existem as medidas liminares, né, para as questões urgentes, que não dá para esperar, então tem a medida liminar e os recursos contra ela também, né? Então garante o direito de defesa, mas assim, na média, Petrópolis anda relativamente bem. Maravilha. A gente está chegando no final do programa, queria que você fizesse um panorama geral das atividades lá da OAB, que tem referência com o nosso público, que é o trabalhador. A gente tem uma comissão de direito do trabalho, uma comissão até muito atuante e historicamente muito atuante, trabalhou muito na mudança do Fórum Trabalhista, por exemplo, naquela época de solicitar essa mudança. A gente está buscando, embora esse momento não é possível ainda, mas nós não desistimos de buscar a terceira vara do trabalho aqui para Petrópolis também, só que a gente sabe que realmente o país está numa situação de muita dificuldade, então a gente sabe que realmente esse momento não vai se conseguir realizar, mas a gente não vai desistir, vamos insistir.
temos buscado atuação junto com os sindicatos. O doutor Valdir, inclusive, o meu vice-presidente, o doutor Valdir Lima, é advogado trabalhista, exclusivamente trabalhista, e a gente tem tido um relacionamento muito bom. Inclusive, agora, recentemente, inclusive está em andamento ainda, né, a gente está realizando um fórum de debate de política pública. E entre as atividades promotoras está a OAB, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, a Universidade Católica de Petrópolis, o Sindicato dos Empregados do Comércio e o Cicomércio. Também, maravilha. então, nós nos unimos e estamos discutindo política pública aí em 2 reuniões por mês para fazer um trabalho bacana. Schaefer, muito obrigada. Nada, imagina. A gente com certeza vai marcar uma outra data para continuar conversando. O tempo voa, né? O tempo voa na TV. A gente volta na próxima semana prazer, muito com obrigado. um novo programa. Obrigada a você que ficou com a gente. Até lá.